Tao. Até o nome é bonito, né? Tao. É sonoro, é forte e é pequeno. Como o taoísta é. Singular. Fala pouco. Ouve mais. Tao. A origem do taoísmo vem da palavra Tao, por isso taoísmo. E o que é o Tao? Tao é o caminho da busca da virtude, é o caminho da bem-aventurança, é o caminho da transcendência, de você voltar a ser um com Deus. E é esse caminho que é o Tao. E essa filosofia ela é muito linda, porque um dos cernes dessa filosofia é a inconstância do ser. Então o taoísmo nos ensina que por sermos inconstantes, corremos vários riscos de nos perdermos. E o Tao nos ensina, pela sua filosofia, como continuarmos conectados com o nosso eu, porque nós devemos sim, é importante a nossa mutação, a nossa transformação ao longo da vida, não tem como não ser, mas não devemos deixar de ser a nossa essência. Essa é a beleza do taoísmo, essa é a beleza da filosofia, o que a gente aprende com ela, a não nos desconectarmos com a nossa essência, com o nosso ser, porque essa nossa essência, através dela que nós vamos transcender e voltar a ser um com o divino, em voltar a ser um com o todo. Então, não existe uma data definida pelos estudiosos de quando o Tao começou, né? Era uma linha de pensamento muito difusa. O que se sabe, o que se marcou, foi o grande livro que é a Bíblia, até hoje, do taoísmo, que é o Tao Te Ching. Esse livro é o livro principal do taoísmo. E ele foi escrito pelo Lao Tzu. E quem era Lao Tzu? Isso no século III no milênio, terceiro milênio, segundo milênio antes de Cristo. E quem era Lao Tzu? Ele era um bibliotecário da dinastia Zhou, do reino, né? Naquela época eram chamadas de dinastias. Então o reino Zhou, ele era um bibliotecário desse reino. E como ele tinha acesso a uma vasta coleção de literatura, ele se afeiçoou, estudou muito um grande imperador, conhecido como Imperador Amarelo, o Huangdi. E Huangdi, ele era um dos 3 Augustos. O que são os 3 Augustos? São os 3 grandes soberanos, os 3 grandes imperadores que governaram a China num período de mais tranquilidade, mais crescimento que a China teve. Então eles eram conhecidos como os 3 Augustos. E esse imperador Huangdi, ele era conhecido como Imperador Amarelo, e ele foi a inspiração de Lao Tzu. Né? Inclusive, é depositado a esse imperador o calendário chinês, a medicina chinesa, a astrologia chinesa. Olha só a importância desse homem na China. E também é ele quem difundiu, quem criou a acupuntura, muito conhecida nos nossos tempos, e o Feng Shui, que nós conhecemos aqui, né, no Brasil como Feng Shui. Né? A maioria de vocês deve ter ouvido falar já, inclusive quem decora o imóvel, compra um novo imóvel, pede para fazer um Feng Shui, né, em casa, para poder energizar corretamente os ambientes. Só que esse nome é errado, não é Feng Shui, é Feng Shui, seria o nome correto, né? E foi criado também por esse Imperador Amarelo. Olha só a importância. E Lao Tzu, ele era completamente embebecido pelo conhecimento desse imperador. E ele absorveu todo esse conhecimento, ele era um grande sábio, o Lao Tzu. E conta-se que quando ele resolveu ir embora do reino, ele estava saindo pelos portões e o guarda impediu ele de sair, dizendo que ele não podia ir embora sem deixar o conhecimento dele escrito, que não sabia o que ia acontecer com ele. E todo aquele conhecimento não podia se perder com ele. Barulhos de carro, né? Não podia se perder com ele. Então o que ele fez? Ele voltou e escreveu
tudo em folhas de bambu, todo o conhecimento que ele tinha, né? E lembre-se que a base dele era esse imperador amarelo, que era um grande taoísta já. Foi um dos primeiros taoístas, o imperador amarelo, né? Então o Lao Tzu escreveu todo o conhecimento que ele tinha sobre isso. E um grande sábio. Ele era uma pessoa muito, com uma elevação espiritual absurda. E foi embora do reino. E esses escritos todos, né, que o Lao Tzu deixou com esse guarda, é o que dá nome à grande obra, à grande base do taoísmo, que é o Tao Te Ching, que é esse livro maravilhoso. Ele é todo escrito, para compreender o Tao Te Ching é difícil, que tem muita parábola ali, tem muita, a forma que ele escreveu na época, tem muita entrelinha, mas é um livro muito bonito, muito poético. Quem sucedeu Lao Tzu foi Xuanzhu, que era considerado um sábio errante, um homem que era avesso à política e avesso aos dogmas da sociedade. Tem uma linha muito grande aí com alguns mestres hinduístas, que também, eu esqueci o nome dele agora, Bhupendranath, não é, esqueci o nome desse mestre hinduísta, perdão, mas ele andava pelado, e era um sábio, né? Então me lembra muito essa conexão com o Xuanzhu, que era esse sábio errante chinês, que foi quem deu sequência a todo esse conhecimento taoísta. Só que ele escrevia muito por parábolas, por enigmas, por anedotas, né? Então era difícil compreendê-lo, havia que se estudar bastante, mas tinha muito conhecimento, tem muito conhecimento por trás da literatura de Xuanzhu. Então ele foi o segundo grande fixador, né, divulgador do taoísmo para o mundo. E o terceiro grande nome do taoísmo foi Lai Tzu. E Lai Tzu, ele é responsável por uma grande obra escrita que é chamada Vazio Perfeito. Esse livro é maravilhoso, Vazio Perfeito. Por quê? Porque ali ele coloca a importância para você transcender de você precisar do vazio. E o vazio seria o quê? Ligado ao desapego. E o desapego levava ao autodomínio. Percebe? Esse era o vazio perfeito. Você entender quem você é, a tua origem, você precisa se esvaziar completamente. E aí nós temos outra singularidade com o hinduísmo. O hinduísmo prega o quê? Que você, através da meditação, você se esvazie de pensamento. Porque só a partir do momento que você se esvazia de pensamento, que você se abre para a sua alma, para o conhecimento maior. É quando você se esvazia que você se preenche. Olha que lindo, que poético isso. Então essa é outra singularidade do hinduísmo com o taoísmo. Então para o Tao, esse livro Vazio Perfeito, ele traz essa conexão, esse ensinamento de você precisar se esvaziar, se desapegar para criar o autodomínio. O que seria esse autodomínio? Volto que eu falei no início, você se conectar com o seu eu durante a transformação da sua vida. Porque a vida acontece muitas coisas, vivenciamos muitas coisas, mas nós não podemos nos desconectar de quem nós verdadeiramente somos. E é isso que o Tao nos ensina, a caminhar, a seguir a nossa caminhada em busca à transcendência, em busca à bem-aventurança, sem desconectar do nosso caminho. Então, por isso que o Tao usa muita água. Ela sempre segue o caminho que ela precisa seguir. Só que as turbulências, os objetos, os obstáculos que acontecem ao longo da vida, do caminho da água, ela vai contornando. Ela não briga, ela não embate, ela simplesmente contorna, ela passa por cima, pelo lado, ela abraça, mas ela segue.
Não importa se afunila, se aperta, ela passa apertadinha, mas ela passa e ela não briga, ela não discute, ela se transforma, ela congela, mas ela degela e ela continua o caminho. Por isso a água é um dos símbolos do Tao, né? Por conta disso. Então, gente, o taoísmo que a gente vai começar a falar essa semana, estamos começando agora, é essa filosofia tão bonita, tão profunda. E quando você estuda taoísmo, pelo menos vou falar por mim, toda vez que eu estou em aula estudando taoísmo, que eu estou lendo uma literatura, que eu estou ouvindo do meu professor, eu sinto uma paz tão gostosa. Parece que é fácil viver a vida. E essa é a essência do Tao. Amanhã a gente continua. Bom dia a todos. Lembrem-se, hoje à noite temos encontro, hein? Quero ver muitos de vocês lá. Até mais tarde.